Integração com planejamento. Nessa aula a gente vai ver como orçamento e planejamento são compatibilizados e a importância dessas duas ferramentas serem construídas em conjunto. Primeiro vamos conhecer e entender um pouquinho a diferença entre planejamento e cronograma. O planejamento não é cronograma. O cronograma é apenas uma ferramenta do planejamento, que representa graficamente a distribuição das atividades ao longo do tempo e a relação entre elas. Então, a representação gráfica da duração de cada uma das atividades e a relação entre elas, ou seja, quem é precedente, quem depende de quem, essa representação gráfica, normalmente a mais utilizada é em forma de barras, é o cronograma em barras ou gráfico de Gantt, é o cronograma, mas isso é apenas uma ferramenta do planejamento. O planejamento é o processo de criar antecipadamente um conjunto de ações e desenvolver estratégias para atingir determinado objetivo, considerando todos os recursos necessários e a gestão dos riscos. Então, o planejamento ele é muito mais amplo. Ele é um processo que cria antecipadamente, esse é um ponto importante, o planejamento ele precede a ação. Planejamento feito durante a execução não é planejamento, é uma ação reativa, é uma ação durante a execução, não é planejamento. Então, planejamento obrigatoriamente acontece antes. E o que é esse planejamento? É o conjunto de ações para desenvolver as estratégias que são necessárias para se atingir um determinado objetivo. Então, antes do desenvolvimento do planejamento, ou seja, de criar essas estratégias, é preciso identificar quais são os objetivos. O último objetivo normalmente tende a ser a data final de entrega ou conclusão da obra. Mas será esse o único objetivo? Será que eu não tenho nenhuma obrigação anterior a essa que necessite também seja atendida? Por exemplo, eu tenho a data final de término, de entrega da obra. Mas será que não é necessário desdobrar isso em outros objetivos, em outras datas ou outras necessidades de atendimento durante a execução da obra, como, por exemplo, liberação de um conjunto de atividades ou setor da obra para vistoria de vigilância sanitária, bombeiro, ligações, início de alguma operação parcial, como uma área comercial, recebimento de mercadoria, liberação para ocupação. Então, cada um desses eventos, cada uma dessas necessidades vai representar um objetivo dentro do seu planejamento. E estes objetivos vão determinar como vão ser desenvolvidas as estratégias para que todos eles sejam atendidos. E o planejamento considera ainda todos os recursos que são necessários para que esses objetivos sejam atingidos. Recursos humanos, equipamentos, materiais, fornecedores, prestadores de serviços, outros que se relacionam com o projeto, com o empreendimento, e mais tudo aquilo que eu preciso identificar, monitorar e controlar relacionado aos riscos, tanto positivos quanto negativos. Tudo o que pode acontecer durante o transcurso daquela obra que pode impactar negativamente e eu preciso estar preparado para isso, ou o que pode acontecer impactar positivamente e eu também preciso estar preparado para isso para tirar proveito. Então, o planejamento ele é um conjunto de estratégias visando atender alguns objetivos. Ao longo da condução da obra, algumas ações podem ser tomadas de maneira diferente do planejado, desde que atendidos os objetivos. Então é importante entender o planejamento, ele é um processo muito mais amplo, muito mais rico, contém muito mais informações do que simplesmente um cronograma. Então, estamos falando aqui de planejamento da maneira macro, da maneira a que realmente se refere o planejamento.
É possível realizar o planejamento de uma obra sem considerar o orçamento e vice-versa, ou seja, é possível realizar planejamento sem orçamento ou orçamento sem planejamento? Sim, é possível. Nada vai te obrigar a fazer isso conjunto. Nenhum software vai te reclamar isso. Então, é possível você fazer um sem o outro. Porém, é adequado realizar o planejamento sem o orçamento ou o orçamento sem o planejamento? Definitivamente, com certeza, não. E por quê? Porque não é adequado realizar orçamento sem planejamento e nem planejamento sem orçamento. O planejamento necessita de informações que estão presentes no orçamento, como os quantitativos, as quantidades e a produtividade. Eu preciso dessas informações para desenvolver o meu planejamento, para dimensionar a equipe, determinar a duração das atividades, quantidade de insumos, de recursos que vão ser necessários, tanto para a produção, naqueles custos diretos, quanto para os indiretos. Então, toda essa informação que eu preciso de base para definir as estratégias do meu planejamento, essas informações estão no meu orçamento. E o orçamento necessita de informações que estão presentes no planejamento, como o dimensionamento de canteiro, os prazos de entrega, equipamentos, impactos de agentes externos e outros. Ambos devem ser construídos em conjunto, pois um alimenta o outro e devem nascer compatibilizados. O que é isso? Como exemplo, eu vou chamar aqui a aula de modulação de equipes, que ela foi apresentada com o objetivo de mostrar como é feita a modulação de equipe, isso como foco principal, mas eu tenho certeza que você percebeu o pano de fundo nessa aula de modulação de equipes, essa integração entre planejamento e orçamento. E depois de você assistir essa aula, você pode voltar lá e ver novamente com esse olhar de planejamento e orçamento combinados, nascendo em conjunto, e faz uma simulação de o que ia acontecer se eu considerasse só orçamento, ou se eu tivesse feito apenas o planejamento e eles não tivessem se falado ao longo da construção da modulação de equipes. Eu ia ter uma equipe olhando só com o foco no orçamento, uma equipe incapaz de atender o prazo necessário pelo planejamento. E se eu olhasse só com o olho, só com o olhar, só com a informação do planejamento, eu ia ter um planejamento incapaz de atender as informações ou de atender o custo que foi estabelecido para aquela atividade. Ele ia consumir mais recurso financeiro do que foi inicialmente previsto no orçamento. Então, esses dois conjuntos de informações, eles precisam ser construídos em conjunto. O orçamento me dá um conjunto de dados, eu utilizo no meu planejamento, faço a adequação a esse conjunto de dados para atender as minhas necessidades de forma a atingir os objetivos, e esse novo resultado eu levo de volta para o orçamento para atualizar o quanto de recurso financeiro, material e humano é necessário, quanto isso vai custar para atender o planejamento e os objetivos da obra. Então é importante essa construção em conjunto, e a aula de modulação de equipes é um exemplo bem rico que representa diversas situações, na verdade, a grande maioria das situações que acontecem no canteiro de obra. O que acontece se não forem feitos em conjunto? Tanto o planejamento como o orçamento. O que acontece são gastos não previstos na obra, produtividade incompatível com a considerada no orçamento, maior consumo de materiais, não atendimento aos prazos, alto índice de retrabalho e muito mais, seguidos daquela velha máxima: obra é assim mesmo. Na prática, a teoria
é outra. E não é não. A sua teoria é que estava furada e incompleta. Mas a partir de agora, eu tenho certeza que não estará mais. E tudo que antes era imprevisto e estouro no custo e prazo, agora será lucro na sua obra.